Bem, então agora a gente chegou na parte divertida do negócio, que é colocar os plugins e compressores, equalizadores, que todo mundo gosta, obviamente, né? Que gosta de computador, de mixagem, gosta disso. Então a gente tem a dizer o seguinte: vocês notem que existe uma baia aqui, ó, em cada canal existe uma baia, né? Onde o sinal vai passando. Então existe uma corrente de efeitos, né? De efeitos de plugins, tá? Que é chamado de FX chains, tá? Uma cadeia, uma corrente, tá? Então chama FX de efeitos, né? Mas não é aquele efeito do reverb, não. São efeitos no sentido de plugins, equalizadores, compressores, etc. Aí, o que eu vou fazer com essa cadeia de efeitos? Eu vou timbrar o instrumento. Vou dar um timbre característico para ele do jeito que eu quero, do jeito que eu acho bonito, tá? E que dê certo na mixagem. Só que eu não vou começar pelos canais aqui. Eu vou começar pelo submaster. Por quê? Se eu fizesse todos os canais e depois fizesse o submaster, depois que eu fizer o submaster, muda o som. Ou seja, eu perderia todo aquele trabalho, tá? Então eu faço primeiro o submaster, tá? Aí depois que eu fiz o submaster, eu deixo... eu venho fazendo o de cada canal, tá? Porque aí eu vou estar ouvindo o som que já vai ser o som real mesmo no fim da mixagem, tá certo? Quanto à questão de ser uma fórmula, assim, uma ordem exata, existe uma ordem exata? Não existe, tá? Não existe uma fórmula exata. Mas essa fórmula que eu vou passar aqui agora, vamos dizer assim, ela já é clássica e consagrada. Garante que você não erre, tá? Você pode seguir ela por um tempo e, de acordo com a sua experiência, você vai mudando essa fórmula. Aos poucos você vai ajustando de acordo com a sua experiência e com o que você vai percebendo. Mas essa é uma fórmula clássica e que garante que você não erre, que dê tudo certo, tá? É importante, assim, na aprendizagem, primeiro a gente imita, tá? Imita mesmo, faz uma imitação. E depois a gente vai mudando aos poucos, de acordo com a experiência, tá? Então eu vou vir aqui na baia do Submaster, tá? Eu já tenho o MV Mirror aqui, né, que a gente já viu, que com ele eu tô medindo tudo que está saindo anteriormente sem passar por esses próximos aqui, tá? O primeiro que eu vou colocar vai ser o equalizador normal aqui do próprio Reaper mesmo, tá bom? Para fazer pequenas correções. O segundo vai ser a simulação de uma saída de mesa, o NLS Buzz Stereo da Waves. O que vem a ser isso? O seguinte, a mesa analógica antiga, ela tinha um amplificador de saída, né? E isso dava uma característica para o som, tá? Uma característica que é desejável. Por quê? Depois que as coisas viraram digitais, ficou todo mundo muito sem graça, sem sal, tá? Conseguiu-se atingir a fidelidade, 100% a fidelidade, só que todo mundo percebeu... o som é totalmente fiel ao que eu gravei, só que eu não tô gostando, não tem sal. É uma comida sem sal, sem tempero. E aí as empresas começaram a desenvolver plugins para imitar aqueles hacks, aqueles efeitos, aquelas partes da mesa analógica antiga, né? Então essa é a lógica por trás do negócio. A gente buscar a simulação dos aparelhos analógicos antigos porque virou clássico e é agradável aos nossos ouvidos e virou tradição. Então a gente deseja esse tempero, vamos dizer assim. Então o primeiro é o simulador de saída de mesa, né? O segundo é um compressor. Opa. Eu vou usar o SSL Comp Stereo da Waves, tá? Que ele vai tirar pequenas variações do nosso som, da mix. O terceiro é o Exciter, que eu vou usar esse aqui, o Apex. O que faz o Exciter? Ele excita algumas frequências de agudos. Eu posso excitar graves também, mas eu gosto de usar ele como excitando os agudos, médio agudo e agudo, para ficar um som brilhante, vamos dizer assim, tá?
E o terceiro, um simulador de fita. Antigamente, os sons eram gravados numa fita, né? Naquelas fitas antigas mesmo. E isso dava aquele ruídozinho, assim, um colorido pro som que se tornou tradicional e que a gente gosta, que é uma coisa agradável, tá? Que dá todo um tempero pra coisa. Então, vou usar o Kramer Tape Stereo da Waves. Ok. Após isso aqui, depois a gente vai ver, eu vou colocar um MV Meter de novo. Vocês vão entender por que mais pra frente. Tá? Agora aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar cada um desses plugins que eu coloquei. Quando apareceram há muito tempo atrás. Quando apareceram há muito... Note, está muito agudo porque o Apex aqui ele tá numa parte muito aguda aqui, né? Tá excitando muitos agudos. Eu costumo deixar ele aqui por volta dos 5. Tá bom? Quando apareceram por algum motivo eu sinto que depois, quando eu faço uma medição lá no final, aí eu já estou adiantando um passo, eu noto que fica faltando um pouco de médios, tá? Médios agudos, tudo. Então, geralmente eu venho aqui por volta de 1K e aumento 1 dBzinho aqui, ó, e por volta aqui também, tá? Geralmente eu faço isso porque eu já sei que lá no final, pro momento que eu tô, assim, na fase que eu tô, que falta um pouco de médios dessa região média, tá? Então por isso que eu já tô fazendo isso aqui de antemão, aumentando 1 dB, assim, por volta de 1K. Agora eu vou... Quando apareceram há muito tempo no atrás. simulador de saída de mesa, né? Quando apareceram... Ó, ele não tá... O sinal que tá chegando aqui não tá excitando não tá fazendo a saturação que eu quero. Aqui eu vou passar para a opção, para essa terceira que eu mais gosto, tá? Quando apareceram há muito... E vou aumentar o drive. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos pelo oceano. Ele tá dando aquela beliscadinha no vermelho ali, significa que tá chegando num ponto de saturação do plugin, que é o que eu quero, saturar um pouco. Quando apareceram Aqui é o seguinte, no compressor existe um preset famoso, né, que é o do Chris Lord Auge, tá, que eu já vou colocar ele aqui, tá? Esse preset é o seguinte, ele fica a menos 10 no ataque, a 10 no ataque, tá? No release automático, no make-up eu não vou mexer agora, e no threshold, quando apareceram há muito... O que é o desejável nessa fase aqui? Que ele fique comprimindo por volta de 3 ou 4 dBs, tá? Quando apareceram há muito... Tá vendo? Tá passando um pouco, ou seja, tem hora que ele vem aqui pro 5. O que eu faço? Então diminuo um pouco o threshold aqui, ó. Quando apareceram há muito tempo atrás. Se tivesse comprimindo pouco, por exemplo, assim, ó, quando apareceram... Aí o que eu faria? Aumentaria o threshold. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos pelo oceano. Cegos demais pra perceber o rosto intruso do opressor. Por volta do 4. Beleza. Agora a gente vai aqui pro Apex, que é o Exciter, né? Quando você clica aqui nesse alfinete aqui, ele fixa e não desaparece aqui o plugin. Aqui, ó, eu tenho as formas do VU, o que ele vai medir. Aqui ele está medindo a entrada e aqui ele está medindo a saída, tá? Então eu vou colocar aqui no IN, ó. Quando apareceram há muito tempo atrás. Tá passando um pouco, eu quero que ele chegue aqui por volta do 0. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos pelo oceano. Lembrando, ele tá dando às vezes uma variação porque os instrumentos não estão comprimidos ainda cada canal, tá?
quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos. Ok. Eu vou medir a saída aqui, como tá? Quando apareceram há muito Ah, tá baixa, tá vendo? Mas tudo bem, vamos deixar assim. E agora aqui eu tenho o Kramer Tape, que é o simulador de fita, tá? Geralmente eu não mexo nele. Quando Eu deixo apareceram ele padrão, assim como vem. E aí é que tá, agora chegou o momento. Se eu medir aqui, ó, no começo, antes de passar pelos plugins, vamos ver quanto tá. quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos. Tá vendo? Ele fica por volta do 0 dB aqui. Ok, dBVU, né? Analógico. Vamos medir depois de passar pelos plugins. Cliquei nesse último aqui, ó, MV Meter que eu tinha colocado. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos pelo oceano. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Esses plugins estão afetando o som, fazendo ele diminuir a intensidade, tá? A saída não está igual na entrada. Está entrando aqui por volta de 0 dBVU, mas a saída tá baixa. Ou seja, alguma coisa no meio do caminho está fazendo abaixar. O que eu faço? Aqui eu tenho um jeito de eu trabalhar. Primeiro, como eu já falei, eu clico aqui nesse alfinete para fixar aqui, tá? Aí eu clico aqui no FX aqui, ó. Aparece esse quadrinho, tá? E agora o que eu faço? Eu venho aqui desligando todos. Equalizador todos, né? E aí eu ligo só o equalizador. E clico aqui em cima dele, aparece ele. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ou seja, ele passando pelo equalizador, ele tá saindo aqui, ó. Esse é o MV Meter após os plugins, né, pessoal? Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos. Ou seja, tá por volta do 0 dBVU, né? Ou seja, ele não tá influenciando nada. Vamos ver agora o simulador de mesa. Quando apareceram há muito tempo atrás. Tá vendo? O simulador tá fazendo o sinal aumentar muito. Ou seja, ele entra com uma intensidade, mas sai com uma intensidade maior. Tá? Então eu não posso deixar isso. Eu tenho que fazer com que ele entre com a intensidade e saia com a mesma intensidade. Quando apareceram há muito Tá vendo? Tá passando 4 dBs. Então eu venho aqui no trim e diminuo aqui, ó, 3, 4 dBs. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos pelo. Mesmo assim tá um pouquinho ainda. Lembrando que essas pequenas variações são porque eu não comprimi os instrumentos lá, tá? Ainda. Depois vai melhorar. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos pelo oceano. Então eu percebo de ouvido e também pela medição que ele tá o que tá entrando é mais ou menos o mesmo volume que tá saindo. Legal. Bem, o próximo é o SSL Comp, né, o compressor. Ele tá desligado, né? Agora eu vou ligá-lo e vou ver como tá saindo. Quando apareceram há muito tempo atrás. Note, ele não tá mais comprimindo. Por quê? Eu mexi no sinal anterior. Aqui no sinal anterior, lembra que eu abaixei o trim? Ou seja, abaixei o sinal para ele continuar entrando a 0 e saindo a 0? Então isso afetou o sinal que entra aqui, ó. Tá? Então dessa forma, ele não tá comprimindo nada. Aí eu tenho que mexer no threshold, aumentar um pouco. Quando apareceram há muito tempo atrás. E deixar ele comprimindo de 3 a 4 dBs. Quando apareceram há muito tempo atrás. Só que isso abaixou o sinal. Agora o sinal que está saindo do compressor já não está no 0 dBVU, ó. Quando apareceram há muito tempo atrás. Abaixou um pouco o sinal, certo?
Então que eu venho aqui no make-up e aumento um pouco o sinal de saída. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos pelo... Ou seja, agora o sinal que está entrando nele é por volta do 0 dBVU e o sinal que está saindo por volta do 0 dBVU. Eu vou ligar. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos pelo oceano. Tá vendo? Ele tá entrando a 0 dB. Porque quando ele estava desligado aqui, ó, e eu medi saindo do compressor, eu vi que ele estava saindo no 0 dB. Tá? Então eu sei que ele está entrando aqui no exciter a 0 dB. Só que ele está saindo mais baixo. Quando apareceram há muito tempo atrás. Aí para isso eu tenho o output aqui, ó, e ajusto ele. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos pelo oceano, cegos demais pra perceber o rosto intruso do... Notaram então como é a técnica do trabalho que eu uso? Eu vou medindo, cada coisa que eu faço eu vou medindo. Isso me garante a certeza de que nenhum plugin está influenciando assim de uma forma que não deve. Por exemplo, se você coloca um plugin só que você coloca aqui e que você deixa muito baixo, coloca seu trabalho todo a perder, né? Porque assim ele vai estar saindo numa intensidade lá que depois não vai dar para você aumentar, tá? Então aqui eu garanto que cada um dê certo. Aí agora eu venho pro Kramer, né? Kramer Tape, simulador de fita. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos pelo... Tá? Geralmente eu não mexo, porque eu já sei que ele tá entrando a 0 dB, tá? E ele já vem uma regulagem aqui que... Quando apareceram... que ele sai na mesma intensidade que ele entra, tá? E assim como ele está entrando a 0 dB, esses plugins eles são otimizados para trabalharem a 0 dB. Então quando você entra com o sinal a 0 dB, você tira o máximo dele, tá? Quando apareceram há muito tempo atrás, Aqui, ó, por volta aqui do... tá dando uma beliscadinha no vermelho. ficaram loucos pelo oceano. Agora sim, só para fazer a confirmação, eu vou habilitar aqui o primeiro MV Mirror que eu pus na cadeia, aqui em cima, tá? Vou medir. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram... Então tá entrando por volta de 0 dB. E lá na saída, venho aqui no último da cadeia, que é o MV Meter. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos. Tá vendo que beleza? Sai a 0 dB também, tá? E então assim, é um sistema muito bom de você trabalhar, que garante que as coisas fiquem numa medidas que não vai faltar nem sobrar no final. Fazendo um resumo dessa aula, então, a gente viu o FX Change do Submaster, tá? Então equalizador, simulador de amplificador de saída de mesa, simulador de saída de mesa, compressor, exciter, simulador de fita, tá? E o MV Meter novamente. Então eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, ó. MV Meter, equalizador, NLS Bus, simulador de saída, simulador de compressor de saída, exciter, simulador de fita e o MV Meter para conferir novamente. Tá bom, pessoal? Esse sistema é um sistema muito bom, assim, que garante que você
possa começar a fazer suas mixagens seguindo assim como uma receitinha e dá, nossa, cara, dá muito certo, sabe? Dá, é, assim, você tem um resultado final muito bom que garante que a sua música fique com uma pressão legal, apareçam todos os instrumentos, tá? E com o tempo você vai melhorando. Você pode mudar a ordem aqui dependendo do que você quiser. Mas no começo eu aconselho que você siga exatamente essa fórmula, né? Para tendo experiência, para depois tirar suas conclusões. Falou, pessoal? Esse daí até a próxima.